Aqui sobre o Atlas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal. Vai ser um recado rapidinho aqui e a gente passa a palavra para o Júnior para ingressar no tema. Vamos lá, então. Então vamos lá, pessoal. O Atlas é um sistema de gestão de investimentos para a RPPS. E aqui vale frisar que para a RPPS é porque ele foi desenvolvido para esse nicho de mercado exclusivamente. Então, a tendência natural dele é que ele tenha uma alta aderência às necessidades dos RPPS no dia a dia. A gente tem um sistema muito amplo que visa levar autonomia aos seus usuários através de uma plataforma que permite lançamentos completos, emissão de relatórios diversos, exportáveis em PDF e Excel, auxílio em prestação de contas, transparência, credenciamento, pró-gestão, mas é claro, esse sistema ele é muito amplo, ele vai muito além do que a gente está vendo aqui. E vale também frisar dessa parceria que nós temos com a ABPEM, para os associados da ABPEM, associações estaduais parceiras, o sistema fica disponível por 12 meses a partir do início da utilização. Para quem desejar conhecer, pode entrar em contato com a gente, pode usar esse sistema para ver se faz sentido no seu dia a dia. Ele é muito útil, ele é muito didático, ele é fácil de utilizar. Então a gente convida vocês que queiram experimentar. Vou deixar aqui os contatos do Atlas, mas no material que a gente envia depois tem esses contatos. Acompanhe nossas redes sociais, entre em contato conosco se vocês tiverem o interesse. A gente marca uma apresentação comercial para demonstrar mais sobre o sistema para vocês. E eu garanto que vocês não vão se arrepender. É um sistema muito bacana e traz muita segurança para o dia a dia dos usuários e autonomia também. Eu vou passar a palavra aqui para o Júnior. E antes eu quero apresentá-lo, né? O nosso professor de hoje. O Júnior é pós-graduado em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais pela PUC do Rio Grande do Sul. O Júnior é da Capacita Educação Corporativa, tem muito conhecimento no mercado e do que eu já vi, já acompanhei cursos dele, a gente já teve aqui uma live sobre o Comitê de Investimentos, vai ser uma aula e vocês não vão se arrepender, vai agregar muito conhecimento ao dia a dia de vocês. Então, Júnior, está contigo. Tá mutado, Isso, tá Júnior. mutado. E eu queria fazer só mais um Já adendo. desmutei. Boa. Queria fazer só mais um adendo, que é deixar vocês muito à vontade para fazer perguntas, interagir. A gente pede que vocês façam isso aqui pelo chat, tá? Porque no final ali, no momento indicado pelo Júnior, essas perguntas, né, esses comentários serão endereçados, tá bom? Mas Pessoal, só bom mais uma evento, gente. coisinha. Só mais uma coisinha. A gente vai fazer a gravação dessa aula para depois poder repassar para quem de repente não pôde estar aqui presente. Então, só para comunicá-los que nós vamos iniciar a gravação. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Está compartilhando aí? Não. Ainda não. Hoje o negócio aqui está meio bagunçado, né? São coisas que acontecem. Agora tá? Agora sim. Ah, beleza, beleza. É como eu falei, deve ser aquela pecinha que fica entre o teclado e o monitor, né? E a cadeira, né? Vamos lá. O objetivo nosso aqui hoje é falar de conceitos fundamentais sobre governança e regime próprio de previdência, né? Então, quando a gente fala de governança,
em RPPS, e essa governança é essencial para garantir transparência, responsabilidade e também a sustentabilidade para a gestão dos recursos previdenciários. Então, o foco de hoje, dessa palestra, é esse, né? Então, a Fernanda já me apresentou, né? Eu só queria adicionar que eu também sou certificado pela Ambima como especialista em investimento, tenho a certificação CEA, e eu tenho as certificações de dirigente e de gestor de recursos e comitê de investimento no nível avançado, essa certificação RPPS, tá? Só para complementar o currículo. Então, o objetivo aqui é explorar, como eu falei, a importância de uma governança eficaz nos regimes de previdência dos servidores públicos, e o foco aqui é especificamente os conselhos e o papel que eles desempenham na estrutura de governança de um regime próprio, né? Então, abordar como os conselhos são estruturados e quais são as suas responsabilidades, como eles podem contribuir e contribuem com uma gestão mais eficiente para que os recursos e as operações do RPPS funcionem adequadamente. Então, abordaremos conceitos fundamentais de governança corporativa, né? Então, vamos começar definindo o que é a governança e o papel essencial dos conselhos, a estrutura de funcionamento dos conselhos, né? Vamos explorar essa composição, suas funções e como eles operam no dia a dia. Vamos discutir também os principais desafios que os conselhos enfrentam e quais são as melhores práticas para superar esses desafios, e que não são poucos, né? Ferramentas e recursos para os conselhos, então vamos abordar algumas ferramentas que podem ser usadas na atuação diária dos conselhos, e no final vamos abrir para perguntas e respostas. Em relação às perguntas e respostas, à medida que o conteúdo for se desenvolvendo, as dúvidas que forem aparecendo, vocês podem deixar aí no chat, que a Fernanda e a Isadora elas vão tabular aí as questões e no final elas colocam para que a gente possa debater. Então, vamos primeiro definir o que é governança e qual o papel que os conselhos desempenham nesse sistema de governança, tá? Então, muita gente entende que governança se aplica apenas a empresas que tenham ações negociadas na bolsa, e isso não é uma verdade. A governança, ela é um conjunto de processos, práticas e estruturas que orientam e controlam a gestão de uma organização. E aí, quando a gente fala em organização, a gente fala em qualquer organização. Pode ser uma organização privada, pode ser uma organização pública, uma empresa, um regime próprio de previdência, uma prefeitura. Então, a governança é a estrutura que trata dos processos e práticas que orientam a atuação dessas estruturas, dessas organizações. Então, os principais pilares da governança são a transparência. Então, aqui a divulgação clara de informações sobre os investimentos, gestão e situação financeira do regime próprio. Então, aqui eu estou focando nos pilares voltados especificamente para a RPPS, né? Então, a transparência ela está focada nisso, nas informações sobre investimentos, gestão, situação financeira, atuária, concessão de benefícios, tudo que tem a ver com o regime próprio e a transparência dessa prestação. A equidade, o tratamento justo e igualitário a todos os participantes e beneficiários do regime próprio. A prestação de contas, a demonstração do uso responsável dos recursos e dos resultados obtidos, isso é feito periodicamente pelos regimes próprios. Tem regra para que essa prestação de contas seja realizada, né? Então, por exemplo, o DAIR, que é o demonstrativo de aplicações e resgates, que é discutido com os conselhos mensalmente, isso é obrigatório ser enviado para a Secretaria de Previdência, né, todo mês, para que eles possam acompanhar a execução e onde os recursos são aplicados. E essa informação também é disponibilizada tanto aos conselhos, e ela tem que ficar à disposição também da sociedade, porque, em última instância, eles também colaboram com a alocação, com os recursos que serão utilizados para pagar benefício dos servidores.
A responsabilidade corporativa, então, compromisso com a sustentabilidade financeira do RPPS e, principalmente, com o bem-estar dos segurados. E a integridade, né? Atenção, atuação ética, atuação honesta em todas as atividades e em todas as decisões do regime próprio de previdência. Tá? A estrutura de governança. Então, como as funções e responsabilidades são organizadas. Então, dentro de uma estrutura de governança, eu tenho que estabelecer quem faz o quê e quem tem acesso a que tipo de informação. Então, como funciona na prática uma organização, no caso aqui um regime próprio. Então, quais são as funções? Qual é a função do Conselho Deliberativo? Qual é a função do Conselho Fiscal? Qual é a função da diretoria executiva? Qual é a função do Comitê de Investimentos? Então, isso tudo tem que estar claramente definido para que a governança funcione adequadamente. Quais são os processos, né, os métodos e práticas que serão usados para tomar as decisões e garantir a conformidade com aquilo que a regulamentação estabelece como regra para o funcionamento de um regime de previdência? E o controle, os mecanismos para monitorar e avaliar o desempenho e a conformidade. A Fernanda acabou de dar um exemplo aqui, o Atlas ele é um mecanismo que ajuda a monitorar e avaliar o desempenho e a conformidade em relação aos investimentos perante as regras, né, que hoje é dada pela Resolução 4963 do Conselho Monetário Nacional. E essa resolução estabelece os procedimentos e regras para a aplicação dos recursos. E o sistema ele tem por objetivo dar essa informação para que os membros do Conselho, tanto da administração como os conselheiros que participam do Conselho Fiscal, possam acompanhar como os recursos estão sendo geridos e se está tudo dentro da regra. Né? É uma informação gerencial que facilita essa fiscalização. Então, papel do Conselho Deliberativo. Então, aqui a gente vai passar brevemente, né, sobre o papel, mas lá na frente a gente vai aprofundar. Né? Então, o Conselho Deliberativo, ele é reconhecido, na verdade, né, pela Secretaria de Previdência como órgão superior competente. E aí o Conselho Deliberativo ele tem várias denominações dependendo do município. Né? Então pode ser Conselho Deliberativo, Conselho Administrativo, Conselho Curador, Conselho Gestor, aí depende do nome que você dê. Né? Cada município dá para o conselho, que é o responsável, em última instância, pelas decisões que afetam o regime próprio de previdência. A Secretaria de Previdência reconhece o Conselho Deliberativo como órgão superior competente, como eu falei. Né? Então, ele define as políticas e diretrizes estratégicas do RPPS. Então, um exemplo aqui. A política de investimento de um RPPS ela é definida pelo Conselho Deliberativo. Como é isso? Na prática, a diretoria executiva, juntamente com o Comitê de Investimentos e a consultoria, vão debater as condições de mercado, condições econômicas, condições políticas e quais são as perspectivas para o futuro e vão elaborar uma política. E esta política vai ser submetida ao Conselho, que vai avaliar, né, a legalidade, vai avaliar se aquela política está de acordo com as características de risco, a necessidade de rentabilidade, vai aprovar ou não essa política. Uma vez o Conselho aprovando a política, ele vai delegar ao Conselho, ao Comitê de Investimentos e à diretoria executiva a execução dessa política de investimentos. Então, ele também aprova o plano de ação anual e também o planejamento estratégico do RPPS. Isso é importante porque sem plano, sem planejamento, nenhuma organização consegue obter sucesso. Né? E aí, seguindo para o Conselho Fiscal, é responsável por supervisionar a gestão econômica e financeira de um regime próprio. Então, eu dei o exemplo para vocês da política de investimentos, que ela é deliberada e aprovada pelo Conselho Deliberativo. Uma vez o Conselho Deliberativo aprovando a política, o comitê com a diretoria executando, cabe ao Conselho Fiscal avaliar se a política está sendo executada de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo.
se há algum desvio, porque se houver desvio, pode ser que venha uma sanção da Secretaria de Previdência, essa sanção também pode vir do Tribunal de Contas. Então, o papel do Conselho Fiscal é verificar a legalidade dos atos praticados dentro de um regime próprio. Então, eles também têm por objetivo analisar os balanços e balancetes para verificar se os recursos estão sendo aplicados de maneira devida, se os gastos estão sendo feitos de acordo com aquilo que é racional. E temos também nessa estrutura, né, a diretoria executiva. É ela a responsável por executar as políticas e diretrizes estabelecidas pelos conselhos. Então, o Conselho Deliberativo, ele é o responsável por tomar as decisões e deliberar o que se pode e se não pode fazer. O Conselho Fiscal ele vai fiscalizar se tudo está sendo cumprido. E a diretoria é a responsável por executar. Então, ela implementa as ações e ela gerencia as operações do dia a dia de um regime próprio de previdência. Quais são os requisitos de certificação? Quais são os requisitos para ascender ao cargo de conselheiro? Então, primeiro, certidões negativas e declaração de antecedência. Então, você tem que apresentar certidões negativas de que você não está inelegível, que você não é inelegível, e você também tem que fornecer declaração de antecedentes para que possa fazer parte dos conselhos. Tá? Essa é uma regra que veio com a Lei 13.846, que alterou a 9717, acrescentando o artigo 8º-A, que estabelece as regras para que um servidor possa fazer parte dos conselhos. No nível 2 de governança corporativa, né, que está no Progestão, é idêntico ao nível 1, as mesmas regras no nível 1. No nível 3, a composição dos conselhos tem que ser paritária, né? E a formação superior da maioria dos membros. Aqui, neste caso, não exige-se que todos tenham formação superior, mas que a maioria dos conselheiros tenha formação superior. E que representa essa composição paritária? Então, os servidores indicam uma parte do conselho e o ente federativo a outra metade dos conselheiros. Tá? No nível 4, todos os conselheiros, todos os membros do conselho devem ter formação superior. Isso é uma regra trazida por essa mudança que aconteceu na legislação e também trazida pelo Progestão. Então, vamos entrar agora no funcionamento e na estrutura dos conselhos, né? O objetivo disso é garantir eficiência e transparência na gestão de um regime próprio de previdência. Então, as diretrizes para a criação dos conselhos. A lei local que instituiu o regime próprio, que colocou o regime próprio em funcionamento, ela vai disciplinar a escolha dos membros do conselho. Né? Como vai ser essa escolha? Se eu vou entregar essa escolha apenas para os servidores, se eu vou fazer uma composição paritária, quais serão os critérios para a composição desses conselhos? Né? O mandato, os membros têm mandato conforme definido pela lei local. Então, é a legislação local que vai definir qual será o mandato para os conselheiros. A recomendação é que o mandato seja de, no mínimo, 4 anos, e o objetivo disso é preservar o conhecimento acumulado. Eu quero que vocês entendam o seguinte: previdência é um assunto que demanda conhecimento. E esse conhecimento ele tem que ser sempre atualizado, porque as regras da Previdência estão mudando constante e frequentemente. Então, você, com um ano de atuação no Conselho, você não tem condições de conhecer tudo de Previdência. Com 2 anos também não. Então, quando você começa a
a entender de previdência, se você não tem um mandato de 4 anos, você é substituído, porque existem regimes próprios por aí que o mandato é de 2 anos. E em 2 anos, você não consegue entender quais são as nuances da previdência, quais são os desafios, quais são os riscos. Então, você precisa de um mandato de no mínimo 4 anos para poder entender de previdência e tomar as decisões informadas e conscientes. A recondução é permitida a recondução dos membros conforme a legislação local. A maioria dos regimes próprios, de que eu tenho conhecimento, eles permitem a recondução por 2 mandatos, né? Então, eu posso ter 2 mandatos no Conselho de Administração, eu posso ter dois mandatos no Conselho Fiscal, e vencendo esses 2 mandatos, eu não posso ser reconduzido. Aí, a lei local é que vai estabelecer esse critério. Renovação intercalada, mandatos não coincidentes para permitir a renovação intercalada e preservar o conhecimento. Então, a cada período, eu renovo o conselho, metade dos membros do conselho, mantendo a outra metade que já adquiriu o conhecimento e pode dividir esse conhecimento com os demais membros do conselho. Esta é uma recomendação de governança para que você mantenha a estrutura funcionando perfeita e adequadamente. Participação ampla. Então, quando a escolha for por processo eleitoral, ou seja, quando o servidor for o responsável por eleger os membros, deve ser garantido todos os meios para a ampla participação dos segurados, né? E todos os servidores devem ter acesso às propostas de quem se candidata aos conselhos. Então, os segurados devem ter acesso às propostas de atuação de todos os candidatos. É como se fosse uma eleição para vereador, para deputado, para senador, tá? Então, quais são os níveis de certificação? Então, o nível 1 e 2, definição na legislação local do processo de escolha para a composição do Conselho e do Deliberativo e Fiscal. Então, na legislação local, eu vou estabelecer qual é o processo de composição dos conselhos. No nível 3, adicionalmente aos requisitos do nível 1 e nível 2, nós temos a composição paritária entre representantes dos segurados e do ente federativo. Então, no nível 1 e 2, não é obrigatória que essa composição seja paritária, né? Mas, já no nível 3, essa composição tem que ser dividida entre os representantes do ente e os representantes dos segurados. A maioria dos membros deve ter formação em nível superior. A presidência do Conselho Fiscal, nesse caso do nível 3, ela deve ser exercida por um representante dos segurados. Tá? Então, são as regras para a composição dos conselhos nos níveis 1, 2 e 3. E no nível 4, adicionalmente às regras anteriores, todos os membros do Conselho Fiscal devem ter formação superior. E aí, gente, um detalhe importante. Não basta ser apenas formação superior, ele tem que ter formação superior em áreas de atuação do Conselho, como, por exemplo, jurídica, contábil, administração e economia, para que eles possam exercer as atividades deles com eficiência, com conhecimento, né? A implementação de práticas de trabalho, controle de plano anual, elaboração de pareceres detalhados sobre prestação de contas são exigidas também no nível 4 por parte dos conselhos. O planejamento estratégico, essas são funções que cabem ao Conselho Deliberativo. Então, como nós já adiantamos anteriormente, a aprovação de um plano anual, de um planejamento estratégico do RPPS é função do Conselho Deliberativo. Por exemplo, a política de investimento, ela está dentro desse planejamento estratégico. Onde o meu dinheiro será aplicado, como será aplicado, em
que tipo de instituição será aplicado, qual segmento do mercado eu vou privilegiar em função do que pode se apresentar na economia para frente. Um exemplo: política de gestão: definir e acompanhar a execução das políticas relativas à gestão dos ativos e passivos. Então, vejam só, gente. Aqui é importante entender o seguinte: quando você fala em gestão no regime próprio de previdência, você tem dois segmentos importantes dentro desse regime. Primeiro é o passivo. E qual é o passivo de um regime próprio? O pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores, né, e também dos dependentes. E os ativos são os recursos que são arrecadados tanto do servidor quanto do ente federativo para que seja aplicado no mercado financeiro e seja suficiente para arcar com esse passivo que é o pagamento de aposentadorias e pensões. Então, a gestão dos conselhos não se limita a fiscalizar apenas, a gerenciar apenas os investimentos, mas sim o passivo, por onde o dinheiro sai. Tá? Porque o principal problema de um regime próprio não é como o dinheiro é aplicado, e sim como ele é utilizado. Né? Emitir pareceres sobre propostas e atos normativos com impacto na gestão previdenciária, então é um papel do Conselho Deliberativo, e auditorias, acompanhar resultado de auditorias e providências adotadas. Então, o Conselho Deliberativo ele não faz as auditorias, mas ele acompanha os resultados e também as providências que foram tomadas para sanar determinados problemas que foram verificados na auditoria. E o Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal ele é responsável por zelar pela gestão econômica e financeira. Então, ele fiscaliza a execução econômico-financeira do regime próprio. Então, ele examina os balanços anuais, os balancetes e os atos da gestão. Tá? Ele é um órgão eminentemente fiscalizador. Também ele verifica a avaliação atuarial, verifica a coerência das premissas e dos resultados da avaliação atuarial, porque a avaliação atuarial, vocês precisam entender, que ela é o coração da gestão de um regime próprio. É a partir da avaliação atuarial que toda a gestão vai se desenvolver. Então, a avaliação atuarial ela me diz o quê? Quanto eu vou precisar de recurso para cumprir com as minhas obrigações para com os servidores dependentes. E, com base nisso, as decisões serão tomadas para que eu possa ter recurso suficiente para cumprir com essas obrigações. Monitoramento de contribuições, acompanhar o cumprimento do plano de custeio e do repasse das contribuições devidas pelo ente federativo. Não apenas as contribuições dos servidores, mas também a contribuição que é feita obrigatoriamente pelo ente federativo. Auditoria interna é um papel também do Conselho Fiscal, examinar livros e documentos a qualquer momento. Então, sempre que algo causar algum tipo de desconfiança, o Conselho Fiscal ele tem a liberdade, ele tem a autonomia para fazer essa fiscalização. E ele deve fiscalizar, porque você não responde. Emitir pareceres sobre a prestação de contas anual e relatar eventuais discordâncias. Então, gente, o Conselho Fiscal ele é um órgão que trabalha junto com o controle interno para evitar risco legal e risco de imagem para o regime próprio, para verificar se o RPPS está de acordo com o que estabelece a legislação em vigor. Tá? Então, o desempenho das funções para o Conselho Deliberativo. Então, realizar reuniões regulares para discutir e aprovar planos e políticas. Então, via de regra, a maioria dos regimes próprios realiza reuniões periódicas que são feitas a cada mês. Primeiro, para discutir, para falar sobre
os investimentos que foram feitos, o desempenho dos investimentos no mês que passou, avaliar se os investimentos estão dentro daquilo que foi estabelecido na política de investimentos ou não. Essa é uma das discussões que são feitas pelo Conselho Deliberativo, dentre outras importantes que são conduzidas pelo Conselho Deliberativo, como, por exemplo, a alteração na lei do regime próprio, uma série de outras medidas que são importantes para o funcionamento do regime próprio. Colaboração com a diretoria executiva. O conselho deve trabalhar junto com a diretoria para assegurar a implementação e a execução das políticas traçadas pelo conselho e as políticas necessárias para um funcionamento eficiente de um regime próprio. Monitoramento contínuo. Então, o Conselho Deliberativo deve acompanhar constantemente a execução das políticas e das estratégias que foram aprovadas por ele. Eu aprovei, eu não deixo a coisa solta, eu tenho que acompanhar. E comunicação transparente. Manter uma comunicação clara e transparente com todos os stakeholders. Então, o stakeholder é um termo usado muito em administração que representa as partes envolvidas. E quais são as partes envolvidas na gestão de um regime próprio? Os segurados e os seus dependentes, todos os colaboradores, diretores e membros dos conselhos de um regime próprio, a sociedade, em última instância, que também contribui para os repasses feitos pelo regime próprio para compor o patrimônio do regime que vai ser usado no plano de custeio dos pagamentos de aposentadorias e pensões, e também os prestadores de serviço, como consultorias, administradores, gestores de fundos de investimentos. São todas partes envolvidas que precisam entender como funciona o regime próprio e o que está sendo feito na gestão desse regime. Conselho Fiscal, ele realiza auditorias regulares, então conduzir auditorias internas regulares para verificar a conformidade financeira, e não só a conformidade financeira, tá? Mas também, dentro dessa conformidade financeira, está a fiscalização de como os investimentos estão sendo realizados e também como estão sendo concedidos os benefícios. Pegar os benefícios concedidos e analisar se eles estão sendo concedidos dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, se não há nenhum erro ao se inserir um dado, porque pode acontecer falha humana, pode ocorrer de um funcionário não estar no dia bom, colocar um dado errado e o benefício vai ser concedido irregular. É o papel do Conselho Fiscal fazer essa verificação. Os relatórios detalhados, preparar relatórios detalhados sobre as avaliações e auditorias realizadas e submeter à administração, à diretoria, ao conselho e ao ente federativo esses relatórios. Feedbacks e ações corretivas, fornecer feedback sobre as áreas de melhoria e recomendar ações corretivas. Tá? Então, o papel não é apenas de auditar e penalizar, recomendar, é também de fornecer o feedback para que as ações corretivas sejam implementadas. Independência e autonomia. Então, o Conselho Fiscal ele deve atuar independentemente, ele deve ter independência em relação à diretoria executiva, ele deve atuar de forma independente em relação ao Conselho Deliberativo e também ao ente federativo. O papel dele é verificar se a gestão está sendo conduzida da melhor maneira possível e no interesse do servidor público e da sociedade. Como eu falei, em última instância, a sociedade também contribui para com a parte do ente federativo para que os servidores possam ter garantida a sua aposentadoria no final, quando ele fizer jus a essa aposentadoria depois de 35 anos de contribuição. Ok?
Importância do desempenho eficaz. Então, garantia de conformidade. Então, é importante assegurar que o regime próprio está em conformidade com os regulamentos e leis. Então, nós temos algumas regras, algumas leis, algumas resoluções e portarias que estabelecem o modo de operar e de gerir um regime próprio de previdência. Então, vamos colocar na ordem. Nós temos lá o artigo 40, que estabeleceu a possibilidade de criação de regime próprio. Nós temos a 9717, que é a lei que estabelece o regramento para o funcionamento de um regime próprio de previdência. Nós temos a portaria 1467, que a gente chama aqui no segmento de portaria 1467, que tem todo o escopo do funcionamento de um regime próprio de previdência, concessão de benefícios, atuária, investimentos, Comprev. Então, tudo que você precisa de informação sobre as áreas do regime próprio, você encontra nessa portaria. E temos outros documentos, como a Resolução 4963, que é a que estabelece as regras para a aplicação dos recursos garantidores do pagamento de benefícios para os aposentados e pensionistas. Transparência e confiança. Então, o papel dos conselhos é promover a transparência e a confiança dos beneficiários, que aqui no caso são os servidores públicos e seus dependentes e as partes envolvidas. Eficiência operacional também é um papel dos conselhos trabalhar para melhorar a eficiência operacional do regime próprio. Quanto mais eficiente for a gestão, melhor é o desempenho do regime próprio. E proteção dos beneficiários. Então, proteger os interesses e os direitos dos servidores e dos seus dependentes que vão, uma hora lá na frente, necessitar dessa cobertura que é feita através do pagamento de aposentadorias e pensões. Aí a gente passa para os desafios e boas práticas de gestão no regime próprio, né? O objetivo é garantir, como falamos lá atrás, eficiência, transparência e sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade é que o regime próprio possa se manter ao longo do tempo e pagar os benefícios devidos para quem de direito. Então, o desafio 1, conformidade regulamentar. Então, manter-se atualizado e em conformidade com as leis e regulamentos que regem o regime próprio, né? Então, as leis e regras que estabelecem os parâmetros para o funcionamento de uma previdência, seja ela no regime geral, seja ela no regime próprio ou complementar, elas são alteradas constante e frequentemente. Então, é importante se manter atualizado para que vocês estejam sempre dentro das regras, para que vocês não sejam penalizados no futuro por não ter o conhecimento da regra e não agir de acordo com o que ela estabelece. Impactos. Aqui, quando você não opera dentro das regras, né, falta de conformidade pode resultar em penalidades legais e perda de credibilidade, né? Então, isso afeta o risco legal e o risco de imagem. Então, você está sujeito a penalidades que podem ser impostas pela Secretaria de Previdência e podem ser impostas pelos tribunais de contas. E isso vai provocar a perda da credibilidade perante aos segurados e a opinião pública. A solução aqui é investir em treinamento contínuo e ter uma consultoria jurídica. E essa consultoria pode ser terceirizada ou do próprio regime próprio. Aí depende da estrutura do regime próprio e da capacidade financeira de cada regime. Desafio 2, gestão de riscos. Gente, a gestão de risco ela é um componente essencial em qualquer organização, principalmente quando a gente fala de previdência. Então, o que faz a gestão de risco? Ela identifica, avalia e mitiga, ou seja, minimiza os riscos financeiros, os riscos operacionais e riscos atuariais. Então, muita gente entende que no regime próprio o maior risco é o financeiro. Na verdade, o risco financeiro ele é um componente dos riscos. Nós temos os riscos operacionais, que são
provocados por imperícia, falta de conhecimento, e o risco atuarial, que decorre de diversos fatores, como, por exemplo, aumento de taxa de juros, aumento de expectativa de vida. Então, eu tenho que identificar, eu tenho que avaliar e propor medidas para minimizar esses riscos. Esse é o papel dos conselhos. Os impactos aqui, risco não gerenciado, podem comprometer a solvência do regime próprio. Então, se você não entende, você não identifica, não entende as consequências do risco e não toma medida para minimizar, você está sujeito a correr sério risco de não conseguir gerir um regime próprio da maneira como ele deve ser gerido. E lá na frente pode faltar recurso para o pagamento de aposentadorias e pensões. E aqui eu quero fazer um parêntese, que é importante entender. Muita gente, eu já ouvi isso de muitos servidores, que se faltar dinheiro no regime próprio, o governo, a prefeitura, o tesouro vai ter que obrigatoriamente cobrir essa defasagem. Agora, pensem comigo, faltando dinheiro no regime próprio, a lei estabelece que o ente federativo seja o responsável pela cobertura dessa falta de recursos. Mas, vejamos, você, servidor público, contribuiu a tua vida toda com 14% do teu salário. Na hora de você se aposentar, pouco tempo depois, falta dinheiro para o pagamento. A prefeitura vai ter que fazer os aportes para que você possa receber a tua aposentadoria. Só que os governos, né, eles não têm fonte de receita que não seja cobrança de taxas e impostos. Então, para suprir esse custo a mais que o Tesouro vai ter, fatalmente eles vão elevar impostos. E você, morando no município, contribuiu a tua vida toda com 14% do teu salário. Na tua aposentadoria, você vai ter que pagar mais impostos para receber a tua aposentadoria, a tua pensão. Então, é necessário olhar hoje com cuidado a gestão do regime próprio para lá na frente esse tipo de risco não acontecer. Tá? Esse aqui é um risco, né? É uma maneira de identificar risco que eu estou colocando para vocês. A solução aqui, implementar políticas robustas de gestão de risco e realizar auditorias regulares. Gente, é assim, sempre que eu tenho uma política de gestão de risco, né, eu identifico, avalio e estabeleço regras, estabeleço maneiras de gerenciar esse risco, eu posso, inclusive, vislumbrar oportunidades que eu posso aproveitar, porque o risco, ele não apenas é prejudicial, ele pode ser benéfico, se eu souber identificar e avaliar. Tá? Análise de risco e retorno também é importante. Aqui a gente está falando basicamente dos investimentos. Então, avaliar a relação risco e retorno dos investimentos propostos. E aqui é importante entender o seguinte: todo investimento, todos investimentos, sem exceção, eles têm e apresentam um certo nível de risco. Uns mais arriscados, outros com risco moderado, outros com baixo risco, mas todos invariavelmente apresentam risco. E existe uma máxima no mercado que diz que investimentos de maior retorno invariavelmente apresentam maior risco. Investimentos de baixo retorno apresentam um baixo risco. Então, essa avaliação, ela precisa ser feita para que os investimentos sejam feitos de maneira que possam trazer a rentabilidade necessária dentro de condições aceitáveis de risco. Consideração dos impactos potenciais em cenários adversos. Então, a gestão de risco, né, e a transparência, ela nos permite avaliar quais são os impactos se o cenário mudar. Então, eu tenho que avaliar os cenários para saber se a situação mudar hoje, como é que eu me comporto amanhã. Alinhamento com a política de investimentos, verificação da conformidade
com as diretrizes e objetivos do regime próprio de previdência. Né? Em última instância, o objetivo do regime próprio é pagar benefício. Tá? Então, mas eu tenho algumas situações que podem mudar essa conformidade. Por exemplo, o objetivo de um regime próprio de previdência superavitário é o mesmo que um deficitário, só que um superavitário ele tem uma condição melhor, ele tem uma folga melhor para poder definir os investimentos que possam atender às necessidades deles com um nível de risco um pouco menor. Ele está superavitário, ele não precisa ficar correndo risco excessivo para poder obter o retorno. Já um regime deficitário, ele vai ter que buscar uns investimentos com um pouco mais de rentabilidade para tentar minimizar os efeitos desse déficit dentro da sua carteira. Então, ele vai correr um pouco mais de risco dentro daquilo que é permitido para poder buscar uma melhor rentabilidade. E aqui nós temos também que ter a garantia de que as decisões estejam alinhadas com a estratégia de longo prazo do regime próprio. Tá? Desafio 4, a capacitação dos membros dos conselhos é importante. Eu não posso colocar um conselheiro numa situação e eu não dê para ele as ferramentas para que ele possa desempenhar eficientemente o papel que a eles é atribuído. E isso é um papel que tem bastante relevância, que tem bastante importância dentro da gestão do regime próprio. Então, garantir que todos os membros dos conselhos tenham o conhecimento e as habilidades necessárias para desempenhar suas funções, para desempenhar o seu papel. O impacto disso: membros não capacitados podem tomar decisões inadequadas ou ineficazes. Ou eu voto a favor porque eu confio, ou eu voto contra porque eu não confio. Das duas formas, você pode incorrer em erro. Tá? E um detalhe importante: a desculpa de eu não sabia, ela não é mais aceitável. Tá? Porque você pode tanto errar por ação ou por omissão. E aí é importante ter conhecimento, ter capacitação para que você possa tomar a melhor decisão que beneficie a gestão do regime próprio. Então, a solução aqui é oferecer treinamentos contínuos e oportunidade de desenvolvimento profissional. Então, a certificação, né, a nova certificação RPPS, ela veio para minimizar os impactos da falta de conhecimento. E é recomendável que os regimes próprios proporcionem, né, aos seus conselheiros e empregados também, né, os colaboradores, capacitação contínua para que eles possam se desenvolver e prestar a melhor contribuição possível para a gestão do regime próprio. Desafio 5, gestão de conflitos de interesse. Então, é importante identificar e gerenciar conflitos de interesse entre os membros do conselho. Isso acontece muito em conselhos que têm paridade, né? Uma parte indicada pelo ente federativo, a outra parte pelos servidores. E, em alguns casos, ambos acham que têm que privilegiar este ou aquele segmento. E, na verdade, os dois têm que trabalhar em conjunto para que todos sejam beneficiados. Então, não pode haver conflito de interesse. O impacto de conflitos de interesse que podem comprometer a integridade e a imparcialidade nas decisões. E isso prejudica a gestão como um todo. Então, o objetivo aqui é estabelecer políticas claras e realizar declarações regulares de conflito de interesse. Ok? O desafio 6 é a sustentabilidade financeira. Então, aqui a descrição é assegurar a sustentabilidade financeira a longo prazo no regime próprio, porque o regime próprio ele tem objetivo que é pagar benefícios como aposentadorias e pensões no longo prazo. Não só para quem está aposentado hoje, mas para quem venha a se aposentar no futuro.
Então, o impacto disso é a falta de sustentabilidade, ela pode levar à insolvência, ou seja, a falta de recurso suficiente para eu pagar as minhas obrigações que eu adquiri com o servidor, que é pagar benefício de aposentadorias e pensões, porque o servidor contribuiu um período da sua vida laboral para ter direito a essa aposentadoria lá no momento em que ele fizer jus. A solução aqui é desenvolver e implementar estratégias de investimentos que sejam prudentes e, principalmente, diversificadas. Então, quando a gente vai avaliar a gestão de risco, a gente tem que avaliar a diversificação também da carteira de investimentos, porque a diversificação é uma estratégia utilizada pelo mercado para gerenciar risco. Né? Dividindo meus investimentos em diversos segmentos do mercado, eu reduzo o risco desse investimento, dessa carteira, sofrer impactos negativos. Aí, quais são as ferramentas e quais são os recursos para os conselhos, né? Então, aqui você tem o objetivo de aprimorar a eficácia e a transparência na gestão. Então, vamos lá. Gestão e comunicação, softwares ou sistemas de gestão de ativos, como foi apresentado para vocês pela Fernanda, né, o Atlas, ferramentas como o Sinconf e o CADPREV para monitorar e gerenciar investimentos específicos dos RPPs. Gente, para você, conselheiro, que não tem acesso às informações, que hoje eu acho difícil, você pode acessar isso via CADPREV. Então, se você digitar lá no Google CADPREV, você vai cair na página que a Secretaria de Previdência oferece para que você possa verificar as informações tanto do cálculo atuarial, como das aplicações de investimentos, como da política de investimentos e também dos demonstrativos de aplicação em resgate e de repasses e despesas. Tá? O objetivo é gerenciar e monitorar os investimentos específicos do regime próprio. Então, nós temos softwares como o ACL, o Analytics e Auditorias Command para conduzir auditorias internas eficazes. Aqui já é uma coisa mais sofisticada. Tá? Plataformas de reunião e colaboração, utilização de plataformas como Microsoft Teams, Zoom e Google Meet para reuniões e colaboração remota, isso é importante. A pandemia trouxe o desenvolvimento dessas plataformas e elas hoje permitem que eu não precise me deslocar do meu local para participar de uma reunião, né? Ajuda bastante. Sistemas de informações e relatórios de implementação de RPS, né? Como o Atlas, né? Enterprise Resource Planning, né? Que me dá as informações que eu necessito de forma gerencial. Né? O Atlas ele tem essa característica, ele te consolida todas as informações financeiras e te gera relatórios detalhados para que você possa avaliar o desempenho dos investimentos, principalmente. E também temos aí a Quantum, né? Que é uma ferramenta que é utilizada pelo mercado para a coleta de dados de ativos do mercado, para eu acompanhar o que está acontecendo no mercado financeiro em relação a título público, fundos de investimentos, ações, por exemplo. Né? Então, a Quantum, ela não te dá um relatório gerencial sobre a tua carteira, ela te fornece informações para que você possa acompanhar determinado tipo de investimento. Benefício de ferramentas tecnológicas, né? A eficiência operacional. Então, a automação de processos e tarefas rotineiras, ela ajuda a economizar tempo e recurso. Isso fornece transparência, porque as informações são disponibilizadas em tempo real. Né? Então, você tem acesso em tempo real às informações financeiras e operacionais. Isso melhora a comunicação, ela facilita, né, a comunicação entre os membros do conselho e outras partes envolvidas. Então, por exemplo, se o teu regime próprio contrata o Atlas ou ele faz aí a opção por usar durante 12 meses, né, o recurso para experimentar, ele pode também liberar uma senha e login para que você, da tua residência, do teu local de trabalho, você possa entrar no sistema e avaliar
como está sendo conduzida a política de investimento e os investimentos do regime próprio. Segurança da informação também é importante, proteção de dados sensíveis através de sistemas seguros e compliance com regulamentos claros e atrelados à lei brasileira como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é importante também ter noção desse risco que você corre em relação a invasões do sistema para obter dados sensíveis do RPPS e do servidor. Isso aqui é importante também ter essa noção e essa visão. Recursos educacionais, cursos e treinamentos, então capacitação contínua, então cursos online e presenciais sobre gestão de investimentos, auditoria, governança corporativa, que são oferecidos por instituições como, por exemplo, Escola de Governo, os eventos promovidos pelas associações como a BIPEM, como a APPREV, a APPREM e as outras associações que nós temos espalhadas pelo Brasil, que têm por objetivo levar o conhecimento para os regimes próprios. Então, as certificações profissionais, como o Programa de Certificação Profissional RPPS, as certificações Ambima, que são voltadas especificamente para investimentos, e outros cursos disponíveis que falam de diversos temas, como o papel dos conselheiros, o papel dos membros do comitê de investimentos, a atuação frente às demandas de gestão do regime próprio. Então, temos vários cursos que são disponibilizados para que eu possa estar sempre me aperfeiçoando em relação à gestão do regime próprio de previdência. Manuais e guias, publicações de órgãos reguladores como a Secretaria de Previdência e o TCU, webinars e workshops como esse que a gente está fazendo aqui, né? Eventos ao vivo e gravados sobre temas relevantes para a gestão do regime próprio, que podem ser organizados pela ABPEM, pela APPREM, né? Ou também pelo Instituto de Certificação Profissional de Seguridade Social, são alternativas. Plataformas de learning, né? Então, plataformas como eu disponibilizo na Capacita, criando valor, disponibiliza lá na plataforma dela. Então, aqui você tem acesso a cursos especializados sem necessitar sair da tua casa ou do teu local de serviço. Então, são todos mecanismos de apoio que podem contribuir para a melhoria do conhecimento e, consequentemente, para a gestão de um regime próprio de previdência. Então, benefício dos recursos educacionais. Ele aprimora as competências, então ele desenvolve continuamente as habilidades e conhecimento dos membros dos conselhos, te mantém atualizado constantemente das melhores práticas e das mudanças regulatórias, porque, como eu falei, as mudanças elas acontecem numa velocidade que, às vezes, você no teu dia a dia não consegue acompanhar. Então, o networking é importante, né? Então, a oportunidade de integração e troca de experiência com profissionais da área. Então, sempre que você vai a um congresso, sempre que você vai a um evento patrocinado, como esse aqui, ou como os patrocinados pelas associações, você tem a oportunidade de trocar conhecimento com conselheiros de outros municípios, né, de outros estados, para saber o que eles estão fazendo, quais são as práticas que eles estão adotando nos regimes próprios dele, e essas práticas elas podem ser adaptadas para ser praticada no teu regime próprio. E o importante é entender o seguinte: nem sempre o que é bom para um regime próprio de uma determinada região vai ser bom para o teu regime próprio, porque cada regime próprio tem características distintas que dependem da lei que instituiu o regime próprio de previdência. Isso é importante entender. Melhoria na tomada de decisão. Decisões mais informadas, embasadas em conhecimento, atualizadas e relevantes são muito importantes. Então, eu não posso tomar decisão na emoção, eu tenho que tomar decisão embasada em conhecimento e que sejam relevantes e racionais. Conclusão. A importância da governança. A governança eficaz é essencial para a transparência, ela é essencial para a eficiência e para a conformidade dos regimes próprios.
Os conselhos deliberativo e fiscal desempenham papéis e funções importantes na supervisão e na estratégia de um regime próprio, porque a gestão do regime próprio não se resume à atuação da diretoria executiva e do comitê de investimentos. Ela também depende do conselho deliberativo e depende do conselho fiscal. Desafios e boas práticas. Então, você tem que identificar os desafios comuns e adotar boas práticas de governança para superá-los. Então, eu tenho que ter uma gestão de risco para que eu possa identificar os desafios, identificar os riscos e, com essa identificação, estabelecer políticas de adoção de boas práticas para superar. Ferramentas e recursos, utilização de ferramentas tecnológicas e recursos educacionais para aprimorar a gestão e a capacitação dos membros do Conselho. Existem no Brasil já regimes próprios de previdência que criaram a sua própria escola de governo, com plataformas educacionais à distância para promover cursos para os seus integrantes. Né? Mesmo aquele tem regime próprio, que para que o servidor possa ascender aí um cargo no conselho, ele tem que fazer uma capacitação anteriormente para que ele possa ter noção do que ele vai enfrentar no dia a dia da sua participação no conselho. E aí a gente abre para perguntas e respostas e eu fico à disposição de vocês, tá? Só. Perfeito, pessoal. Alguém quer enviar tem alguma dúvida? Quer enviar algum questionamento? Eu queria só responder aqui a perguntas que apareceram, né, em relação a gente compartilhar essa gravação, né, e o material aqui do evento. Isso será compartilhado com todas as pessoas que se inscreveram no evento, tá? Que são as pessoas que, porque na hora de se inscrever você manda um e-mail, né, ali pra gente, então a gente tem esse e-mail para poder enviar esse material. Então, quem se inscreveu vai receber, sim, tanto esse material apresentado pelo Júnior, quanto o link ali para acessar a gravação, tá bom? Enquanto a gente recebe as perguntas, Júnior, eu só queria... Eu não ia me manifestar, mesmo porque a Isa e a Fernanda estão fazendo isso muito bem, mas eu não tenho como não falar da tua capacidade de poder transmitir conhecimento como você fez na sua live de hoje. É impressionante quanto você é preparado, foi por isso que a gente te convidou, né? Não, é só um detalhe, Fernando, eu sou convidado e não contratado, tá, gente? Não, convidado. Você é convidado, aceitou o convite. Realmente é muito prazeroso ver uma aula dessa como você deu. Nós não tínhamos visto a apresentação, não combinamos nada, então foi uma surpresa muito agradável para a gente também. Dizer que o Júnior participou no desenvolvimento dessa ferramenta lá atrás, 3 anos atrás, quando a gente começou a discutir a possibilidade da ferramenta. O Júnior foi muito colaborativo como consultor de desenvolvimento da ferramenta. Eu estou vendo aqui muitos clientes nossos e amigos, enfim. Fica o convite para quem não conhece o sistema, marcar uma apresentação que a gente faz, uma apresentação via online, 30, 35 minutos. Quem for associado das associações pode usar um ano, que a gente chama de período de degustação, para saber do que a gente está falando. E te agradecer, Júnior, porque realmente é gratificante ouvir você explicar coisas que são tão... É verdade, tão importantes, né? Quando se fala de gestão, o papel fundamental dos conselhos, é muito importante. A gente tem um compromisso de, se a gente puder colaborar e levar o conhecimento adiante, a gente vai fazer isso mais vezes. Nós vamos até fazer uma pesquisa depois, vamos mandar para vocês uma pesquisa de satisfação. E a gente gostaria de saber de que temas mais vocês gostariam de ouvir, entendeu? Então, Júnior, obrigado. Eu não ia falar, até peço desculpa de ter interrompido, que realmente eu não podia deixar passar e comentar de tudo que eu vi aqui. Vamos lá. Legal, eu agradeço. Gente, antes de começar a responder as perguntas, eu vou
Estão vendo minha tela? Sim, e até sugeri que você parece. Na verdade, tem alguma tela aqui destacada, eu acho. Está aparecendo para vocês na tela da apresentação? Não, acho que tá Não. aparecendo. Acho que, Richard, acho que você compartilhou sua tela. Era lá. Vamos lá. Aparece agora? Está Agora aparecendo? sim. Boa. Então, eu só Tá vou tudo. terminar, gente, para a gente entrar nas perguntas, né? Então, é assim, eu agradeço em nome da Atlas, né, a participação de vocês, né? E as perguntas, elas vão valorizar ainda mais o meu trabalho, né? Porque a pergunta, ela ajuda a esclarecer dúvidas que às vezes não foram esclarecidas durante a apresentação. E eu quero deixar materiais adicionais para que que vocês possam acessar, né? Então, a gente tem aqui alguns livros que a gente entende que sejam importantes, né? Governação dos regimes próprios de previdência social, regimes próprios de previdência, aspectos jurídicos e atuariais, artigos, né? Requisitos para dirigentes conselheiros de regime próprio, que é um artigo do Ministério da Previdência. Então, nós temos a Lei 9717 e a Portaria 1467, que são importantes que os conselheiros conheçam essas leis. E aí temos outras fontes, né? Nós temos a ABPEM, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Social, que podem ser fontes importantes de informação, né? E temos aqui também um evento promovido pela ABPEM, que é exclusivo para conselheiros. A ABPEM faz esse evento todos os anos. Esse ano vai ser lá no Sergipe, do dia 6 ao 8 de novembro, né? E as informações vocês podem acessar por este link aqui, que quando vocês receberem o, o material, vocês vão ter acesso a esse link e vocês podem acessar o link para saber o que será debatido nesse evento, né? É um evento importante que todo ano é realizado pela ABPEM. Tá? Feitas essas. E né, o próximo webinar fica a cargo de vocês sugerirem o tema aí que querem que seja discutido, ok? Eu Vai vou também o aproveitar nosso. para. Opa, desculpa, Júnior. Vai lá. Não, no final vai os nossos contatos para que você possa. A gente vai mandar todo esse material pessoal para vocês. Vai ficar fácil ali para acessar. Vamos disponibilizar também o link dessa gravação. Mas eu quero adicionar um material a esses materiais que o Júnior comentou, que é o blog aqui da Capacita. É muito bacana o material que é disponibilizado pelo Júnior, tá, pessoal? Eu sugiro que vocês visitem as redes sociais e acompanhem as postagens, porque tem muita informação boa, confiável, de forma gratuita, e os conselheiros precisam estar atualizados, e é um material bem bacana que eu recomendo, eu faço a leitura e acho bem bacana. Vamos começar aqui pela pergunta da Elizabeth. Eu vi aqui que a Natália perguntou se pode questionar por áudio. Sim, eu só vou fazer essa pergunta aqui da Elizabeth antes, e aí você pode perguntar, tá bem, Natália? Os conselheiros podem responder sobre os atos anteriores ao seu mandato por uma má gestão? E ainda, Não. se eu... Ok. E Não, pode ainda, se continuar. houver... Desculpa, Fernanda, desculpa. Imagina. E ainda, se houver alguma carteira aprovada pelo Comitê de Investimentos, bem como a aprovação do Conselho Fiscal, os conselheiros deliberativos aprovar com base nos resultados apresentados pelos outros, pode ser corresponsáveis futuramente se caso houver alguma inconformidade no investimento? Então, veja bem. O papel do Conselho Deliberativo é aprovar a política de investimentos. Então, é assim,
A diretoria executiva, juntamente com o comitê, vão elaborar esta política e vão disponibilizar para a aprovação, para a deliberação e aprovação do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo vai aprovar ou não essa política. Ele pode aprovar a política ou pode propor mudanças. Na execução, ele não responde. Quem vai responder na execução é a diretoria, juntamente com o gestor de recursos e o comitê de investimentos. Agora, o Conselho Fiscal responde por omissão. Se ele perceber, o papel do Conselho Fiscal é verificar se está em conformidade com a regulamentação e em conformidade com a política de investimentos. O Conselho Fiscal responde se não apontar irregularidade. Certo. Muito bem. Respondido. Vamos lá, Natália, você quer se manifestar para fazer sua pergunta? Oi, bom dia. Posso perguntar? Pode sim, Pode, Natália. claro, pode falar. Eu sou do Conselho Deliberativo aqui da Prefeitura de Meridiano, né, do RPPS de Meridiano, e a minha dúvida é sobre as reuniões mensais. Aqui a gente sempre faz, todos os meses a gente faz a reunião mensal para deliberação, aprovação das contas, né, e tudo mais. Só que aqui a gente faz assim, primeiro o comitê convoca a reunião dele, aí faz somente o comitê, depois faz o deliberativo e depois o fiscal. O que eu tenho dúvida é se a gente pode, a diretoria executiva, convocar uma reunião única com todos e a gente deliberar e aprovar tudo em uma mesma reunião. Olha, é assim, poder pode, não é recomendável, porque os assuntos tratados pelo comitê, eles são assuntos voltados única e exclusivamente para a gestão de investimento. Então, eles vão deliberar sobre o cenário econômico, eles vão deliberar sobre quais investimentos foram propostos, sobre credenciamento. O papel do comitê de investimento, ele tá resumido a isso, a gestão da política de investimentos. Já o papel do Conselho Deliberativo é um pouco mais amplo. Ele vai debater sobre a gestão do dia a dia, sobre a gestão dos investimentos. Agora, nada impede que o Conselho participe dessa reunião do comitê. Tá? Só que, assim, o Conselho ele não tem o poder de veto ali naquela reunião se o comitê tiver como se diz, executando a política que foi estabelecida pelo Conselho. Tá? O papel do Conselho Fiscal é mais de fiscalização. Então, ele vai fiscalizar os dois outros participantes, comitê e Conselho Deliberativo. Então, respondendo à tua pergunta, poder pode, só que assim, não é recomendável. Se você me permite dar Pode falar. uma colaboração, no RPPS que eu trabalhei, por muito tempo a gente tinha essas dúvidas, assim, mas a gente não está muito integrado, porque às vezes acontece isso. Você pode ter um membro do conselho lá no comitê, mas às vezes o membro não vai levar todas essas informações. Às vezes as atas que são redigidas, elas não estão claras. Então, eu acho que como boas práticas, o que a gente adotou lá e funcionou muito bem foi que tanto o comitê quanto o Conselho Fiscal, por exemplo, emite relatórios, e aí vocês têm que colocar na lei ou colocar na norma quanto à periodicidade disso, mas emitir relatórios para o Conselho Administrativo o Conselho Deliberativo, para que ele possa conhecer esse trabalho e ficar a par do que está acontecendo, de quais são as deliberações, quais são as decisões, enfim. E outra coisa que a gente adotou e funcionou foi fazer reuniões semestrais conjuntas, mas aí é fora da reunião mensal ou da reunião quinzenal. É combinar uma reunião para alinhar o trabalho dos conselhos. Eu acho que isso pode funcionar, vale como sugestão, né? Eu não sei se faz sentido para você aí, mas eu acho que melhora muito o trabalho quando se trabalha integrado, e aí essas são opções que podem funcionar. Para a gente lá no RPPS funcionou bem. Vamos complementar um pouco mais. É assim, nas reuniões mensais,
eu não recomendo que seja feito isso, mas nós temos, que nem a Fernanda falou, as reuniões semestrais e temos também reuniões trimestrais para avaliação de rentabilidade e risco dos investimentos. Aí eu não vejo problema dos conselhos participarem, porque o comitê de investimentos vai lá com esses relatórios, e é um relatório que o Atlas gera, né? Ele pega o trimestre e avalia todos os investimentos que foram feitos mês a mês e estabelece ali o que teve de retorno e os riscos dos investimentos. Isso, e aí o comitê vai dar ciência, né, de como está o comportamento da carteira de investimento. Neste caso, pode ser feito, né, pode ser estabelecida essa estratégia. Ok? Não sei se te respondeu. Sim, respondeu. E no caso, a diretoria com os 2 conselhos também não. As mensais, você acha melhor fazer cada conselho? Não, a diretoria pode participar sim das reuniões dos conselhos. Porque até porque quem tem as informações do dia a dia são eles. Isso tudo é uma questão de você ver como isso está disposto na tua regulamentação, porque tem alguns conselhos que a diretoria faz parte, alguns não é parte, alguns vai só para prestar as informações, algum envia relatório prestando as informações. Então aí você vai precisar ver como que isso está disposto no teu regulamento, ou como isso faz mais sentido, né, para você. É verdade. Até a título de colaboração, continuando no mesmo assunto, existem alguns municípios, e não são poucos no Brasil, que eles fazem uma prestação de contas trimestral. Então, a diretoria e os conselhos, né, a diretoria e o comitê de investimentos presta essa conta para os conselhos, ou, em alguns casos, presta essa conta para a sociedade através da Câmara dos Vereadores. Faz uma reunião trimestral, vai lá a diretoria falar de benefício, atuar em investimentos, e os conselhos participam, o comitê de investimento vai falar exclusivamente de investimentos, e ele já presta conta tanto para a sociedade quanto para os conselhos. Aí, vê o que funciona mais para cada um. Mais alguém? Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Wanderson, presidente do Conselho Fiscal do município de Cachoeiras do Macacu. Do Rio de Janeiro, conheço, já estive por lá. Minha pergunta: é normal e comum na elaboração do PPA, LDO e LOA os RPPS disporem de espaço dedicado à manutenção dos conselhos, criando, por exemplo, um projeto, atividade em seu orçamento, dispondo de recursos orçamentários para subsidiar as demandas de seus conselhos? Em nosso regimento, incluímos um artigo com esse tema. Legal. Sim, deve, porque todo e qualquer ordenamento de despesa que aconteça tem que constar no planejamento. Então, por exemplo, programas de capacitação, né, programas de participação em congresso, que também está envolvido em capacitação, isso tem que fazer parte, sim, do planejamento. Inclusive, é interessante observar, né, se o EPPS tem plano de capacitação, se os conselhos estão incluídos nesse plano de capacitação, e até mesmo o conselho pode fazer um plano de capacitação próprio e apresentar para a diretoria. Olha, nós gostaríamos que as nossas capacitações fossem incluídas no plano de capacitação do RPPS. Porque o Júnior falou aqui ao longo dessa hora que ele falou da importância da capacitação. Não existe como alguém. E às vezes que nem. O conselheiro às vezes nem está no dia a dia do RPPS, na maioria das vezes, né? Ele não está no dia a dia do RPPS, não tem como ele acompanhar sem se capacitar. Não existe como. Então, capacitação é muito importante. É assim, Fernanda, complementando isso, as responsabilidades que vocês assumem, elas são muito grandes. Vocês estão assumindo responsabilidade de cuidar da vida, do número de servidores que você tem no teu município, mais os dependentes que dele dependem para sobreviver.
Então, a responsabilidade é grande. Se você assume essa responsabilidade e não adquire o conhecimento necessário para você poder cumprir com essas obrigações, você está fadado a ter problemas, como alguns regimes próprios, gestores e conselhos de regime próprio tiveram no passado. Então, por falta de conhecimento, eles fizeram operações que não, digamos assim, não eram alinhadas com a legislação, não eram alinhadas com a regra e sofreram essas penalidades. Então, é importante ter esse conhecimento, é importante se capacitar, né, para que vocês não sejam vítimas, né, de ações do Ministério Público sem ter praticado ou participado de qualquer ato ilegal. Tem uma mãozinha levantada aí, ô Fernando. Aqui tem mais uma pergunta da Natália aqui, excluindo o Conselho Fiscal, o Comitê e o Conselho Fiscal, se a reunião do Conselho Deliberativo deve ser convocada pela diretoria e se deve ser realizada com apresentação dos assuntos pela diretoria. Olha, assim, primeiro, as reuniões dos colegiados, seja o comitê, conselho fiscal, conselho deliberativo, ela deve fazer parte de uma agenda. É como a assembleia de uma empresa. Você tem que convocar com a ordem do dia do que vai ser discutido. Tá? E assim, não cabe à diretoria executiva convocar quem quer que seja. Quem convoca é o conselho deliberativo. É ele o órgão superior, ele o órgão superior competente no que diz respeito à Secretaria de Previdência. Então, é ele que convoca. A diretoria pode incluir na pauta assuntos do Os seu assuntos. interesse, mas quem faz Exatamente. a convocação e tudo isso que o Júnior está falando, é legal vocês terem isso documentado, porque é uma forma de organização do trabalho e continuidade. Quando vocês, conselheiros, não estiverem mais por lá, as pessoas que vão assumir no lugar de vocês, os colegas de vocês, servidores públicos, vão ter um embasamento para poder continuar o trabalho. Exatamente. Então, documentação que é um regimento, um regulamento que diga como que isso vai funcionar. Quem convoca, quando convoca, como convoca, isso tudo é muito importante documentar. É de extrema importância mesmo. O ideal é você ter uma agenda já anual das reuniões. Aí você Um só calendário. no 15 dias antes da reunião, você manda para todo mundo o que vai ser discutido. Né? Isso é um princípio de governança, tá, gente? E um detalhe importante que eu não sei se ficou claro para vocês, é que este assunto especificamente, previdência, ele é um assunto muito delicado e que requer um acompanhamento constante. Né? Então vocês têm que estar sempre se capacitando, sempre buscando conhecimento para poder atuar de maneira efetiva e eficaz. É isso. Aqui tem o Leonardo, gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Leonardo. Pode falar. O Leonardo caiu? Está aqui. Acho que ele está. Aqui ele está mutado lá. Você está mutado, Leonardo. Agora. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá ok, então. Bom dia a todos. Sou do dia. Itupeva Previdência, aqui do estado de São Paulo. Itupeva? Isso. Já estive por aí, conheço também aí. Aqui o vizinho de Jundiaí, região de Campinas. Isso. Então, aproveitando o ensejo, falamos das responsabilidades, do trabalho, da capacitação, de tudo aquilo que o conselheiro precisa ter para desempenhar suas funções. E eu acredito que o que eu vou trazer é importante agora em relação a como que tem se trabalhado a questão de gratificação ou jeton para os conselheiros, porque de fato é uma responsabilidade muito grande, né? Você trabalha para manter o futuro do segurado, né? E eu gostaria de saber qual que é a opinião de vocês, como que tem se trabalhado e como tem sido feita uma medida para poder ser gratificado aqueles que desempenham esse papel tão importante aí no RPPS.
Bom, Leonardo, é assim. O jeton, ele é previsto em lei, né? Você pode ou não aplicar o jeton, né? Pagar jeton, só que ele tem que ser coerente, tá? Então, o jeton, ele tem que ser praticado só nas reuniões ordinárias, porque já houveram casos aí que se estabeleceu o jeton e os caras queriam fazer qualquer reunião, eles receberiam um jeton. Então, a reunião ordinária, eles deixavam o assunto pendente para ser resolvido numa outra reunião. Então, tem que ter coerência, tem que ter um critério. E o jeton ele tem que ser estabelecido na lei municipal, você vai ter que mudar a lei. Mas ele não como muita gente dizia, é ilegal. O jeton ele é legal, mas ele tem que ser praticado com critério, como se fugiu a palavra. Ele tem que ser criterioso, tá? Tem que ser estabelecido, organizado. Diga, Leonardo. Não, sim. Hoje nós temos, acho que do início do ano, nós temos a gratificação prevista em lei, né? Agora, um outro ponto que nós estamos debatendo é qual o valor, né? Porque hoje nós acreditamos que o valor que é pago, ele é muito irrisório, né? Frente a tantas responsabilidades que você tem. Porque a reunião, ela vai ser o reflexo de um trabalho que você já fez anteriormente, né? A reunião ali é para debater os assuntos que já foram tratados, né? Estudados, analisados, né? Então, nós estamos agora nesse momento discutindo, né? Eu sou do fiscal, né? Estamos conversando com o deliberativo em relação à possibilidade de aumentar, né? Mas é uma situação, é um assunto delicado ainda, né? Parece que as pessoas ainda não estão muito abertas, né? Quando falam em gratificação, nossa, você vai ganhar para participar de reunião? Não, não é esse o ponto, né? A pessoa tem que avaliar o que você está desempenhando ali, né? Qual que é a sua responsabilidade, né? Então, é mais ponto. Assim, Leonardo, em relação ao valor da gratificação, uma coisa que tem que ser analisada é a taxa de administração, se ela é suficiente para arcar com todas as necessidades do regime próprio e mais a taxa de administração. O que muitos municípios fazem? É um percentual do menor salário referência ou do segundo menor salário referência. Aí depende muito da situação do município. Depende muito da taxa de administração que é praticada no município. Entendeu? Entendi. Agradeço aí. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Esse assunto do jeton é bem polêmico, né? Eu até estava pensando, poxa, ninguém vai se manifestar sobre isso, porque todos os cursos e palestras que eu assisti sobre conselho têm esse tema do jeton. E ele é bem polêmico, mas eu sou totalmente a favor e eu acho que bem regulamentado ele funciona muito bem, né? Como o Júnior colocou, só um cuidado em relação ao jeton, Fernando, é assim, ele é bom e é ruim. Ele é bom por um lado que você vai atrair servidores que queiram participar do conselho. Só que assim, os ruins também vêm. Então tem que ser feito na lei, nas regras do jeton, assim, pontos em que você evite aqueles que só vêm pelo jeton. Pelo valor, né? Pelo valor. A capacitação, a exigência de certificação, o retorno depois, porque é muito fácil você ir a uma reunião opinar. Eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas baseado em quê? Eu sempre falo que tudo que eu participei do conselho por 5 anos e tudo que eu concordava ou discordava, eu sempre justificava, porque o que está lá na ata é a tua opinião. Você pode responder por isso, é o teu parecer quanto a isso. Você pode se manifestar. Às vezes o conselho vai deliberar por alguma coisa que para você não faz sentido. Então manifeste sempre o teu posicionamento justificado. E o jeton também é um pouco disso. Você vai receber, então você tem que apresentar resultados.
E ninguém vai ficar ali ganhando sem. É um gasto do dinheiro público, do dinheiro do RPPS desnecessário. Você pagar para um conselheiro que vai lá e não vai agregar em nada. Então, isso tem que estar bem regulamentado, né? Vai cobrar, ok. Vai pagar, ok. Mas qual que é a contrapartida, né? Isso tem que estar bem definido. Fora o assim, viés político, né, Júlio? Às vezes esse tem é o alguém, principal. tem algum servidor da prefeitura que é da oposição do atual governo, ela vai lá, vai tumultuar o meio Só de campo e vota ainda vai contra. receber algum. É. O tema é polêmico, mas acho que é um tema que tem que ser discutido. Sim, Leonardo, obrigado pela sua pergunta. Inclusive, o Leonardo pergunta para a Natália de que município você é, Natália, que já tem lei. Mas o tema é polêmico mesmo. É meridiano, assim, a Natália. Gente, é importante. A Fernanda colocou uma situação aqui que é muito importante, tendo ou não tendo jeton. Sempre que você participar de uma reunião, concordando ou não com o que for deliberado, você tem que manifestar e exigir o registro em ata. Porque a primeira pergunta foi: o conselheiro hoje responde por atos de conselheiros lá atrás? Né? Eu falei que não. Só que se o conselheiro lá atrás, se ele manifestou o voto dele e colocou o porquê ele votou a favor ou contra, a possibilidade de ele ser penalizado é muito pequena. Porque está na ata do conselho a manifestação do voto dele, consciente. Né? E assim, nos municípios que eu acompanho, que eu sei que o Jeton foi implementado, existem as regras, como, por exemplo, essa escola de governo. O cara, para participar do. O caso aqui do Guarujá Previdência. O Guarujá Previdência ele paga Jeton. Só que ele tem lá um banco de talentos. E eles obrigam, e eles pedem, eles exigem que as pessoas participem das capacitações para que ela possa ser guindada a um conselho. Para ser candidato tem que ter um curso de formação, por exemplo, né? É a certificação. E é uma garantia até para as pessoas, né? Muita gente fala assim: mas eu vou ter que fazer curso para depois ir lá ainda trabalhar para o Instituto. Se você tem um jeton, nada mais justo do que você ter uma formação, uma preparação. Isso garante, isso é uma segurança para você mesmo. Na tua tomada de decisão lá, você vai se sentir mais seguro porque você conhece do que você está tratando, do que você está vendo ali. Exatamente. Aqui tem o Israel, aqui se manifestou que em Rondônia o jeton é 10% do subsídio do secretário de Estado. Aqui a mensagem da Júlia também, que acabou tendo que sair, mas ela agradeceu o conteúdo, falou que gostaria de ver mais conteúdo sobre o conselho. Obrigada. Aqui tem mais uma pergunta do Jefferson. Existe a possibilidade da retirada de um conselheiro por falta de interesse ou por falta de conhecimento técnico do mesmo durante o tempo de conselho? Sim. Aí o conselho é que vai deliberar sobre isso, vai debater sobre isso. Isso também é importante ter regulamentado. Tem que estar regulamentado. Tantas faltas, por exemplo, 3 faltas consecutivas, falta de interesse, injustificado, enfim. É legal ter isso regulamentado também, né? Mas os conselheiros podem deliberar, uma vez que acaba atrapalhando o andamento dos trabalhos do conselho, né? Exatamente. Você substitui o cara pelo. Como que é? Fugiu a palavra. Pelo suplente, né? Pelo suplente. Aqui tem a Natália, tem mais uma dúvida. Tá. Bom, qual que é a minha dúvida aqui? A gente entrou recentemente, né? Somos todos certificados. O que é a minha dúvida? Você esclareceu bem aí, ficou bem claro a função do comitê, o que eles vão analisar em comitê, né? Uhum. A única dúvida que a gente ficou aqui por exemplo, o Conselho Deliberativo e o Fiscal. Eu sou do Deliberativo, então nas nossas reuniões a gente analisa os balancetes de receita, despesa, a questão dos valores das guias, né, patronal, as porcentagens que entraram, né,
os 14%. Isso que a gente analisa. Aí a minha dúvida a gente continua, a gente está certo analisando isso, e aí o fiscal que tem que realmente fiscalizar se está sendo, né, aplicado corretamente ou não. A gente fica com dúvida porque a gente fala que as nossas atas do deliberativo e do fiscal fica mais ou menos a mesma coisa, um copia e cola. Por isso que eu até questionei, né, da reunião, se pode ser junto ou não. A gente está meio com essa confusão, essa dúvida do que cada um realmente tem que analisar, tem que fazer. É assim, então vamos colocar a coisa da seguinte forma: o deliberativo executa e o fiscal fiscaliza. Seria isso, mais ou menos. Entendeu? Então, as deliberações sobre o que pode, o que não pode fazer, é papel do Conselho Deliberativo. O papel do Conselho Fiscal, basicamente, é fiscalizar a atuação do Conselho Deliberativo, da diretoria do Comitê de Investimentos. Tá? Então, é assim, vocês estão praticando, vocês estão, como se diz, duplicando as atividades. Vocês estão no Conselho Deliberativo executando tarefas que é obrigação do Conselho Fiscal. O papel do Conselho Deliberativo é um pouco mais abrangente que isso, tá? É de atuação mesmo, é de propor mudanças, é de propor formas de melhorar a gestão do regime próprio. E é mais propositivo e executivo do que fiscalizador. O Conselho Fiscal pode prestar contas dessa. O Conselho Ele Deliberativo tem que pode ter prestar, né, conhecimento Fernando? dessas informações. Né? Ele tem Então, que prestar. seja através da ata que o Conselho Fiscal faz ou de um relatório que o Conselho Fiscal faça, vocês vão ter conhecimento dessas informações, porque é importante vocês saberem disso, mas não vocês fazerem o mesmo trabalho que eles acabam fazendo, né? A preocupação do Conselho Deliberativo é um pouco mais abrangente que isso. Não sei se respondeu a... Mais alguém, pessoal? Ela respondeu que entendeu. Entendeu. Independente de vocês, porque assim tem muita gente que fica com receio de fazer pergunta, né? Tem lá o meu e-mail. Se você lembrou de alguma coisa que passou aqui, quiser me fazer, faz lá pelo meu e-mail que eu vou responder com o maior prazer, tá, gente? Certo, então, pessoal, bom, eu quero agradecer aqui a disponibilidade de todos vocês que estão aqui conosco. Nesse tempinho que a gente teve uma aula com o Júnior, como o Fernando bem colocou, ele é excelente e eu tenho certeza que muito do que foi falado aqui vai poder ser colocado em prática, melhorando o trabalho de todos vocês aí no RPPS de vocês. A gente fica à disposição. Quero agradecer o Júnior, agradecer todos os nossos parceiros aqui, nossos clientes, RPPS novos que estão aqui, os nossos parceiros das consultorias. Então, muito obrigada, pessoal. Eu vou passar a palavra, Fernando, Isa, querem colocar mais alguma coisa? Eu só vou finalizar mais uma vez, te agradecer de novo, Júnior, te dar os parabéns por essa aula, que é uma verdadeira aula, porque você fez aqui um pouco mais de 1h30. Acho que cursos e cursos não vão cobrir isso que você falou. O assunto é profundo, precisa de mais tempo, mas nesse tempo que você teve à disposição, nunca vi nada parecido. Então, te agradecer a presença de todo mundo que está aqui, dos que já são clientes, dos que ainda não são, mas serão. Né? Eu vou até, com toda a falsa modéstia, vocês conselheiros que estão aqui, o seu RPPF precisa do Atlas, ele só não sabe que precisa. Então, o Atlas é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta de governança. Você pode ter um link, um login e senha para o seu conselho, para você entrar e ver tudo que está acontecendo no seu instituto, a hora que você quiser. A ideia do sistema, quando a Bibem sugeriu para a gente, era trazer autonomia para dentro dos institutos. Então, governança, isso é uma palavra que a gente ouve quase todo dia, controle, isso vai ficar cada vez mais forte, o grau de exigência está aumentando, a gente vê pelas certificações, pelos cursos. Então,
Fica o convite para quem quiser conhecer um pouco mais da ferramenta, fala com a gente faz uma apresentação, vocês podem usar ela por 1 ano para experimentar. Tá bom? Não vou me alongar muito, não vou ficar muito. Eu te agradecer a todo mundo. Nós tivemos mais de 80 pessoas participando aqui, realmente foi um sucesso. Parabéns, Júlio. Só vou Obrigado, reforçar obrigado, aqui, pessoal, que o material vai ser enviado para vocês por e-mail e os certificados também vão ser disponibilizados, tá? Deve chegar um link no e-mail de vocês com o certificado. E se puderem, por favor, responder a pesquisa, sugerir novos temas, já anotamos o pessoal que mandou aqui no chat, mas se puderem responder na pesquisa sugerindo, a gente agradece. Valeu, gente. Obrigado por tudo, viu? Pela Júnior. atenção e pelas perguntas. Foi um prazer. Obrigada a você, Júnior. Valeu, pessoal. Obrigada Prazer, pela gente. presença, hein? Muito obrigada. Até.